Se você faz parte de uma igreja onde o seu pastor se coloca no lugar de detentor da única absoluta verdade, eu te aconselho a você sair desse contexto o quanto antes. Porque esse contexto, esse pastor, esse líder ou qualquer outro líder religioso está literalmente vivendo uma vida fora da realidade, a qual eu aqui chamo de fanático religioso. E o fanático religioso, ele vive no limite da convicção e do delírio, perdendo assim a crítica da realidade. Em outras palavras, se vendo como messiânico e criando um mundo só dele, tentando te colocar dentro desse mundo, a qual ele acredita que ele precisa cumprir uma missão. E isso é um problema. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não é inscrito do canal, já se inscreva aí, deixa o seu comentário que é importante, seja membro, deixa o seu joinha também que é importante, ajuda o canal aqui a ter relevância. E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram, espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E acredito que os ratos e baratas que nós denunciamos também vêm aqui assistir esse canal. Espero que vocês também estejam todos bem. O fanatismo religioso, ele pode estar atrelado, associado a uma doença mental. Basta nós dar uma olhada aí no que acontece, principalmente dentro do contexto pentecostal, neopentecostal, as igrejas que nós chamamos aqui de boteco de aleluia. Infelizmente vive uma realidade totalmente degradante que fica claro um certo transtorno de saúde mental. O fanatismo religioso é alimentado por um sistema de crença absoluta e irracional que visa servir a um ser poderoso e empenhado a lutar contra o mal. Não é assim? Geralmente quem não está dentro dessa bolha, eles colocam como que é do mal, está endemoniado. Quem não pensa igual está possuído pelo tinhoso. O fanático, ele vem com aquele conceito de que só ele pode exorcizar pessoas ou coisas, supostamente possuídas por demônio. Às vezes é só alguém que pensa diferente, mas ele já coloca como alguém que está possuído porque não compactua com a mesma fantasia criada na sua mente, na sua cabeça, a qual ele vive. E aí, não, esse está endemoniado, ele vai contra o que eu acredito e coloca, um discurso, prega, passa um discurso de que ele está empenhado em salvar a humanidade daquele mal. E quem está à sua volta, e o pior é que esses que estão à sua volta, eles acabam acreditando e seguindo, dando mais força para ele viver nessa loucura mental. Tudo isso em prol de uma suposta e única, detentor da única verdade, que geralmente eles usam a própria Bíblia, cara. Eu já tô cansado de mostrar a Bíblia aqui, Tem que abrir e ler para vocês entenderem melhor. Eles usam a Bíblia justamente para justificar essa loucura. E como a Bíblia é usada, passa aquela credibilidade para quem está ouvindo e assim ganhando mais adeptos. Porque a Bíblia é um livro sagrado e se ele está falando com ela aberta é porque é de Deus. E isso é um risco porque o fanático religioso, ele é um indivíduo, geralmente se denomina como pastor, profeta, serva de Deus, servo de Deus, e ele traz um conceito, ele presume que ele está autorizado a fazer tudo o que quiser, mesmo que os seus atos venham a ferir outras pessoas. Ao exemplo de pastores aí que fazem, abusam até dos próprios filhos, abusam das próprias fiéis, causando estragos dentro do conceito, mas eles passam essa ideia que são detentores de uma verdade e estão autorizados por Deus para fazer o que quiser, cometer os piores delitos e ao mesmo tempo não ser tocado porque são homens de Deus. Em outras palavras, blindado pela própria Bíblia. E quem acredita nele por causa da Bíblia, acredita também nas suas justificativas de atos imorais que comete também usando a Bíblia. E não estão nem aí se eles ferem você moralmente ou fisicamente, porque eles são detentores da verdade, são escolhidos de Deus. Sinceramente, pra mim não passam de verdadeiros bandidos da fé, doentes mentais, que tiram proveito da vulnerabilidade da sociedade para assim
ter um poder, ser visto como alguém de Deus, e esse povo que segue acaba dando esse poder, trazendo um conceito maior para cima deles e acabam fortalecendo ao ponto de nós vermos tanta barbaridade acontecendo em nome da fé. Vivem, uma vida dentro de um certo delírio religioso, espiritualizado, de grandeza que, sinceramente, é uma vergonha alheia. E eu quero que você entenda uma coisa, quando eu falo aqui de delírio dentro dessa questão paranoica, é exatamente aquele ser, que se diz poderoso, homem de Deus, ungido, profeta e tanta bagunça que existe, apóstolo, usando esses títulos para trazer um certo conceito e criam esses delírios para fortalecer os seus discursos, principalmente usando, estou vendo o diabo me seguindo, estou vendo o diabo por aqui, eis que vejo um anjo, e transmite isso aos seus fiéis ao ponto dos próprios fiéis, vir dar os seus testemunhos dizendo, não, eu vi um demônio, que se eu não fizer a coisa certa, esse demônio falou que vai acabar com a minha vida. Ao ponto de pessoas visitar o inferno, ser arrebatadas ao inferno várias vezes. Pro céu vai uma ou duas, ou às vezes nem vai, mas pro inferno ela foi. E volta de lá contando tanta barbaridade, e pior que tem pessoas que acreditam nessas ladainhas. Isso não passa, no meu ponto de vista, de um conceito de uma doença mental. Delírio paranoico religioso, que vive uma vida totalmente alucinada, que são geralmente usadas por a maioria dos líderes em cima de púlpitos para fazer marketing, porque ele ouve vozes. Eu até acredito no conceito espiritualizado, que existe, mas infelizmente isso ficou banalizado ao ponto de trazer uma preocupação para o contexto psicológico da vida. E o pior é que tem ainda, o que eu acho mais grave, é aquele que tem delírio de grandeza. Do tipo, Deus me exaltou acima de vocês para abençoar vocês. Eu tenho uma conexão maior com Deus e Ele fala comigo e eu transmito para vocês. E aí vem aquelas línguas estranhas, os labachúria e tanta coisa, cara, que traz um conceito tão maldoso, tão danoso para quem está ali no contexto, que no final a gente percebe que as igrejas não estão desempenhando o papel que elas dizem que estão na terra para desempenhar. Se fosse realmente algo de Deus, toda essa baderna que nós vemos, o Brasil e o mundo estaria evangelizado quase que 100%, mas você vê muito mais pessoas fora, decepcionadas, que eles atrelam ao conceito de que são rebeldes, como a gente comenta aqui nos vídeos também, que são desigrejados, que não querem viver uma vida com Deus, porque o evangelho não alcançou, porque ela não deu espaço para o evangelho. O problema não é isso. O problema é que essas pessoas enxergaram a degradante realidade que vive esse conceito religioso de pregar Jesus como Salvador, e vive esse delírio religioso de grandeza, estão acima de qualquer pessoa, trazendo uma realidade séria de pessoas que vivem hoje fora da igreja, totalmente traumatizadas com a religião, que eu vou chamar aqui da síndrome do trauma religioso, porque pregaram para ela um Deus totalmente vingativo, que ai dela se ela pisar fora do conselho que o líder religioso passou para ela. Ela vai ser extirpada do planeta Terra, e isso traz uma conturbação mental que leva a pessoa a viver uma vida traumatizada. E o pior é que são tratadas por esses tais líderes ainda como pessoas rebeldes que não deixaram o evangelho transformar a vida delas. Sinceramente, cara, vivemos uma realidade nesse conceito que vocês não têm noção. Eu recebo constantemente aqui pedidos de ajuda de pessoas que passaram por esses problemas e no final das contas estão pagando um preço por viver uma vida traumatizada ao ponto de não acreditarem mais nem que tem potencial de se tornar pessoas profissionalmente bem-sucedidas. Uma verdadeira canalice o que se transformou esse contexto religioso em nome da fé, usando a Bíblia, usando Jesus, usando Deus para trazer um certo tipo de terror
e desgraça para a vida do ser humano. Por isso eu quero encerrar o vídeo aqui dizendo uma coisa para você. Se você vive dentro de uma igreja, dentro de um conceito, né, de um boteco de aleluia, como nós chamamos aqui, uma igreja, um ministério, uma instituição religiosa, o qual o controle da sua vida é dele, né, do líder ou da religião em si a qual você frequenta, e não de Deus, porque eles colocam uma ideia de um controle da sua vida a eles em nome de Deus. Tome cuidado, porque a maioria do seu tempo não vai ser para a obra de Deus dentro desse contexto aí, e sim para eles, ao ponto de fazerem você pedir permissão para qualquer atitude, qualquer decisão que você vá fazer durante a sua vida, o seu dia, negócios, familiar, se metem em todas as áreas, em nome de Deus, porque interessa a eles a sua presença, o seu tempo disponível para eles. No final a gente sabe que é a grana. E esses líderes que a maioria das vezes agem com esse tipo de abuso, eles têm um único objetivo, é fazer você focar nas atividades da religião 100% e convencendo você que não há nada mais importante do que servir a Deus. É a frase que eles colocam. Agora você está servindo a Deus. Em outras palavras, estão prendendo você para trazer um certo dano psicológico para a sua vida lá na frente. E você não tem mais tempo nem para a sua própria família, para os seus filhos, para os amigos, para a sua profissionalidade, e no final você vai acabar padecendo. E no final de toda a história o que eles vão colocar é que você não teve fé suficiente para receber a bênção de Deus. Mas na verdade são verdadeiros sanguessugas, verdadeiros vampiros em nome de uma espiritualidade, sugando a tua energia, sugando o teu tempo, sugando a sua vida. Tudo em nome de Deus. E no final, se nada der certo ainda, eles vão colocar a culpa em cima de você, porque você não correspondeu à expectativa daquilo que Deus queria para a tua vida, e você começa a entrar em paranoias. Poxa vida, eu me dediquei, eu fiz tudo o que mandaram, dei oferta, dei dízimo, tirei o meu tempo para a igreja, deixei de lado a minha família, e mesmo assim Deus não fez, não realizou aquilo que eu queria, e aí eles vão responsabilizar você como que você é o culpado por não seguir 100% as ordens que vinha do tal abusador, homem de Deus. E você a partir daí começa a viver uma vida sem paz emocional, sem paz espiritual, porque se sente culpado. Parece que Deus está te cobrando algo e você fica procurando o caminho certo e no final não existe caminho certo dentro desse contexto aí. Por isso eu falo nos meus vídeos, cai fora desse meio, desse contexto, para salvar a sua vida e o futuro da sua família. Antes que a ansiedade e problemas psicológicos venham dominar a sua vida e você se tornar um ser humano que não serve mais nem para ser um pai ou um irmão. Enfim, você fica imprestável, resultado desse abuso da própria religiosidade a qual você achou que estava buscando Deus, encontrando Deus. E detalhe, se você insistir dentro desse contexto, eles vão acabar expondo publicamente a sua vida. Porque eles têm o poder da fala, têm o microfone na mão. E geralmente o pastor, o líder religioso, o abusador, ele vai lançar indiretas com a Bíblia aberta, ele vai lançar indiretas. Porque ele conhece, ele estava por dentro da sua vida, então ele conhece o contexto, ele vai largar indiretas para expor a sua realidade sempre com ameaças, na tentativa de convencer você a realizar a vontade deles em nome de Deus. Eu encerro o vídeo dizendo, isso aí é vida escrava para homens terrenos e não uma vida para Deus. Infelizmente, se você vive nesse contexto, cai fora o quanto antes, porque eles vão sugar na artimanha a sua dedicação toda para eles, exigindo aquela devoção, né, que a gente ultimamente mais vê por aí a frase, você tem que me ver como seu pai espiritual, você tem que me ver como seu profeta, o seu guia espiritual, né? Nas igrejas neopentecostais é a ideia de
paternidade te convence que você é discípulo de Cristo, mas se você, para ser discípulo de Cristo, você precisa primeiro ser discípulo dele, ver ele como teu pai. E muitas vezes, a maioria das pessoas não tem uma referência paterna, acaba olhando assim, não, eu nunca tive um pai, verdade, eu vou olhar o pastor como meu pai. No final você está depositando a sua confiança num líder religioso abusador, porque você passa a ter uma obrigação de honrá-lo e servi-lo, matando assim o propósito real de Deus para a sua vida, para a qual você aceitou viver uma vida para Deus, resultando em prejuízo, dúvidas, angústias, insônia, depressão, opressão, e aonde você deveria estar buscando cura para essas coisas, que seria dentro do conceito igreja que nós conhecemos, e é exatamente lá que você está alimentando e fortalecendo essa desgraça para a sua vida. Fuja enquanto é tempo. Esse é o vídeo que eu tinha para hoje. Eu postei alguma coisa no meu Instagram e muitas pessoas vieram e falaram, Zay, comenta mais sobre esse assunto. É exatamente assim que eu vejo, que eu penso. Se você quer ter saúde mental, cai fora desse contexto lixoso, religioso que nós conhecemos. Viva uma vida livre em Deus. Até porque a própria Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu pergunto, qual verdade você está buscando? Aonde você está depositando a sua fé? Qual é a verdade que você está afirmando a sua fé? É a verdade de um líder fanático, religioso, abusador da sua fé? Ou você está realmente buscando uma vida livre em Deus? Eu garanto para você que fora das quatro paredes chamada religião, igreja, instituições religiosas, existe sim maneira de você ter uma conexão com Deus e viver uma vida transbordando Deus em qualquer lugar que você for, principalmente prosperando você com saúde, inteligência e assim as demais coisas sendo aprimorada e vindo a reboque atrás. É assim que eu acredito e é assim que eu sigo. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo, o seu joinha que é importante. Se esse vídeo foi importante para você, mande para as pessoas que você conhece, que você ama. Se não é inscrito, se inscreve aí embaixo, deixe o seu joinha que é importante. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.